Olá, matriarcas! Tudo bem com vocês? Sou eu, a sua host favorita, Antoniele Bezerra. E hoje eu estou aqui, um pouquinho diferente do habitual, numa live, que é uma coisa nova. Todo mundo sabe que a gente não é de fazer lives, mas hoje é um dia especial, não é mesmo? E eu estou aqui numa live gravação e eu vou, como de costume, iniciar falando as minhas características físicas para vocês. Bom, sou uma mulher branca, cis, sou de altura mediana, mas tô sentada agora, então pareço menor, tá? Não vai achar que eu sou baixinha assim, não. Também estou vestindo uma blusinha vermelha, com os dizeres em inglês, e um colete meio roqueira, meio motociclista, meio deixo pra vocês, na cor verde musgo, com a calça rasgada que eu gosto, que é velha. E hoje eu estou aqui para entrevistar, nesse cenário maravilhoso, que é o do Estúdio Vênus, do nosso parceiro Eliezer, da banda Trajeto 2. Estou aqui para entrevistar aquele que é o professor de Direito, é coordenador do curso de Direito da UFGD, mãe, professora, pai agrônomo, nosso possível candidato a senador, pré-candidato a senador pelo PT do MS, o professor Tiago Botelho. Tiago, muito obrigada pela sua presença. E pode falar. Boa tarde, Matriarquetes. Boa tarde, Tom. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast Matriarcas, nesse podcast live, e sempre uma honra quando quem nos entrevista é uma mulher comprometida, uma mulher bonita, uma mulher que quer levar a voz das mulheres adiante, colocando-se no espaço que tem que ser, de protagonista da história desse país. Então, obrigado a vocês, podem se achegar. Quem não segue Matriarcas, comece a seguir, porque nós temos que valorizar nossas mídias orgânicas, nossas mídias digitais, que valorizam, né, os espaços democráticos, a política, o feminismo e tanta coisa boa que tem. É isso aí, somos resistência e estamos em todos os lugares. Bom, para combinar uma coisa aqui com vocês já. Hoje nós estamos nesse alvivaço lindo, ao vivo e a cores todos lindos, maravilhosos, com esse fundo tudo de bom que eu gosto. Vermelho, coincidência? Lógico que não. E então, nós vamos combinar o seguinte, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, treta, fofoca, que a gente gosta de fofoca também, né, Tiago? A gente gosta. Adoro uma fofoca. Então, vocês vão fazer o seguinte, tem Eu tenho uma sinal, fofoca pra contar depois, mas depois eu conto. Se fofoca, segura. Bom, tem um sinalzinho de interrogação, um ponto de interrogação, no canto inferior direito da sua tela. Eu acho que é o mesmo que o nosso, né? Talvez. E aí vocês coloquem lá as perguntas de vocês. Porque mais próximo do final, um pouquinho antes dos nossos perrengues, que sim, é claro, que você vai ter que contar um perrengue pra gente. A gente já tá perrengue dando pra saber. chique. E aí, antes um pouquinho dele contar os perrengues, a gente vai fazer uma pausa na nossa gravação /live. E vocês vão ter as suas perguntas todas respondidas, tá bom? Então, não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos. Pega o chazinho, o cafezinho, relaxa. Se tá de folga em casa, pega uma cervejinha, também não tem problema nenhum. E vamos lá, de gravação live. Vamos lá. Bom, para geral ficar ligado, ontem foi o último dia para quem tinha que tirar o título de eleitor. Fazer todos esses paranauês que precisava ser feito e aí garantir o seu voto nas eleições desse ano. Uhum. E para você, paciente 63, quem pegou, quem não pegou, não pega mais. Esse episódio está sendo gravado quando? No dia 5 de maio. Então, ontem foi dia 4 de maio. Só para você se situar. Tudo bem? Olha como que eu sou sabida, sei as datas. E por que eu tô falando disso? Porque o nosso entrevistado de hoje, além de formado em Direito, coordenador do curso da UFGD, como eu já falei, ele também é o nosso candidato, né, pré-candidato ao Senado das eleições desse ano. E, inclusive, vai ser pelo Partido dos Trabalhadores, representando o MS. Então, eu vou deixar ele falar um pouco para vocês sobre essas experiências que ele está tendo, sobre as expectativas que nós estamos tendo em cima dele, não é mesmo? E aí, aproveitando que estamos com esse tema da nossa terceira temporada, que é sobre as mulheres na academia científica, né? Como foi a convivência dessas mulheres na graduação, na pós-graduação. Então, vou transmitir um pouco desse nosso tema, desse nosso questionamento e perguntar para você falar um pouco sobre a sua história. Okay. E aí contar a sua fofoca, né? A fofoca passada e a fofoca que vai vir, que eu quero saber. Tá bom.
Bom, pessoal, eu sou sul-mato-grossense, né? Nasci nesse estado, eu não nasci no Mato Grosso. Eu nasci em 83, o estado se divide em 77, nasci numa cidade chamada Ivinhema. Logo mudei para Naviraí, sou filho da Erondina e do Ronaldo Botelho, sou irmão do Renato, da Paula e da Fernanda. E minha relação familiar sempre foi muito boa. Nós temos uma família muito unida, até demais. Um mete o bedelho na vida do outro. Quem vai chegando e vai casando, vai se assustando. Aqui eu vou mandar um abraço para Juliana, minha cunhada, para o meu cunhado Diego. E aí tem o Wesley que tá chegando, ele se assusta, porque a gente escolhe da roupa que o outro vai comprar, se vai comprar casa ou apartamento, não, mas se vai mudar, então na minha casa a gente discute tudo. E meu pai e minha mãe sempre foram sujeitos políticos. Minha mãe, uma professora de matemática, me levava pro fundo da aula. Tem até uma coisa engraçada, uma vez, minha mãe me levou pro fundo da aula, tinha aquele saco de pipoca rosa, sabe? Eu enchi de papel, joguei no ventilador, aquele explodiu, minha mãe olhou, quem fez isso? Aí todo mundo olhou pra minha cara e ela falou, não acredito, foi meu filho. Mãe, desculpa, mas foi muito divertida essa história. E aí, o meu pai, em 94, um agrônomo que acredita que a terra é um local de vida e não de veneno e não de morte, resolveu começar a lutar por reforma agrária em Naviraí, né, que a gente mudou para Naviraí. E meu pai é muito político, minha mãe é muito política, e eu ia para os palanques, no momento mais difícil, né, que era a construção do Partido dos Trabalhadores, eu estava lá com a minha família. E eu demorei muito tempo, e aí eu vim para Dourados estudar, fiz Direito na UEMS, História na UFGD, fiz mestrado em Direito Agroambiental, doutorado em Direito Socioambiental, passei na UFGD, sou advogado e professor e coordenador do curso de Direito, e ano passado o ex-governador Zeca me chamou para uma conversa e falou, Thiago, você tem uma rede social muito movimentada, as pessoas gostam de você, por onde eu ando, gente de direita, gente de esquerda fala daquele professor de Dourados, tá na hora de você entrar na política. Falei, talvez esteja, mas não sei ainda. E aqui é a primeira fofoca. Aí, em dezembro, eu sou do grupo Prerrogativas, aquele grupo que criou um movimento de defesa da democracia, da Constituição, e que organizou o jantar em que fez o encontro do Lula com Alckmin. Lá eu estava, e eu tive a oportunidade, né? E o Lula avalizou, então, um compromisso da gente construir um projeto novo nesse estado. E aí eu voltei para o Mato Grosso do Sul, o PT de Dourados me abraçou, o PT do Estado também me abraçou, e atualmente eu estou pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores com 39 anos. E aqui eu quero deixar um recado para muitos jovens, mulheres, homens que estão nos ouvindo, né? A política é o nosso local. A gente precisa entender que a política é um local bonito. É na política que a gente sabe se a gente vai ter uma casa, se a gente vai estudar na universidade pública ou na privada, se a gente vai ter comida, se a gente vai ter liberdade de expressão. É na política que a vida se faz. Então, quando eu me coloquei à disposição de ser pré-candidato, não fui eu que escolhi. Foi o próprio Partido dos Trabalhadores que viu num jovem, num professor universitário, que é preciso que nós ocupemos os espaços. E aqui eu já te faço um convite. Eu acho que essa mulher tem total condição de ser a próxima vereadora de Dourados. Sim, né? tudo bom. Vou te procurar para você se filiar no nosso partido, porque nós precisamos. A política é o nosso espaço, não é não, Toton? Com certeza. Eu conversei muito com a Gleice também num episódio que a gente gravou no comecinho desse ano. Foi um episódio antes do início dessa temporada, e a gente falou justamente sobre isso, sobre a necessidade de mais mulheres ocupando o espaço de poder também, né? Para que a gente possa levar as demandas dos cuidados, porque é sinônimo, né? Mulher é sinônimo de cuidado. Exato. E a gente levando essas demandas dessa categoria para dentro dessas esferas de poder, nossa, a gente vai conseguir chegar muito longe, né? E tudo é política, né? Tudo que envolve qualquer coisa é política. Exato. Aqui mandar um abraço, um beijo para a Gleice, que é a nossa representante aí, uma mulher aguerrida, professora, que quer conquistar e vai conquistar um espaço na Assembleia Legislativa. Hoje é importante que a sociedade sul-mato-grossense saiba, até um dia desse nós não tínhamos uma mulher deputada. Entrou a Mara Caseiro porque um dos deputados acabou falecendo e ela subiu, então, com o falecimento de um deputado. Mas nós precisamos, hoje, a maior parte dos eleitores de Mato Grosso do Sul são mulheres.
E aí nós precisamos nos questionar, nós homens, né? As mulheres, elas têm o direito, e aqui, direito que vocês conquistaram, de estarem nesses espaços públicos. Não cabe a nós, homens, ficarmos discutindo políticas, legislações para o corpo das mulheres, para as mulheres. Então, eu sou homem, eu sei do meu local de privilégio, né? Dentro de uma sociedade machista, ser homem é ser privilegiado. Então, enquanto eu estou deitado lá no sofá, minha mãe fazendo uma comida, ou a pessoa que lava a roupa é uma mulher, então nós homens, de qualquer forma, ainda que tentando quebrar o preconceito e o machismo, nós somos machistas. E aí nós precisamos fazer essa autocrítica e compreender que é chegado o tempo das mães, aí nós estamos nas vésperas dos dias das mães, aí todo mundo dá rosa para as mães, todo mundo faz mensagem bonita, mas na hora de votar, na hora de escolher, não escolhe. Só que aí um detalhe, não basta ser mulher, não é isso? Porque também existem mulheres que acabam contrariando a luta do coletivo. Né, que não defendem a luta das mulheres, que negam a importância do feminismo, que negam a importância das cotas dentro da política. E eu sou um defensor. Eu ainda vou além, Tonton. Eu acho que nós temos que ter vagas específicas. 50% das vagas para mulheres e 50% das vagas para homens. Porque democracia sem mulher não é democracia. Democracia sem mulher é o patriarcado organizado. Exatamente. A sociedade patriarcal sempre empurrou goela abaixo o machismo estrutural. Então, como você falou, muitas dessas atitudes que mesmo um homem mais desconstruído acaba tendo, não por maldade, como algumas pessoas costumam dizer, mas por causa desse machismo estrutural, né? Está enraizado. São atitudes que você tem no dia a dia que você nem percebe, que se tornam microviolências com as mulheres ao seu redor. E aprender a enxergar isso é um exercício diário. E é por isso que a gente tem que fazer esse exercício, observar as pessoas com quem a gente fala, observar e prestar atenção. Não só passar batido, você falou um negócio aqui e eu vou embora. Não. Pensa, questiona. Eu te falei uma coisa, vamos pensar. Antes de eu entrar em conflito com você e falar, não, a minha opinião é que tá certa e acabou. Vamos trabalhar de uma forma em que a gente possa dialogar e ainda também questionar as nossas próprias reflexões ali, os nossos próprios pensamentos. Isso é muito importante. Eu digo aos meus alunos sempre, ninguém nasce preconceituoso. O preconceito é uma construção. E nós precisamos estar muito atentos. Eu, Thiago, eu sou preconceituoso. Muitas vezes você precisa fazer essa reflexão, porque se existe o preconceito, eu nunca vi uma pessoa falando eu sou preconceituoso. Você já viu? Não. Você pergunta para uma pessoa, você é racista? Não, não sou racista. Você é machista? Eu não sou machista. Mas é quando você fala, mas e as políticas públicas de cotas para negro? Eu sou contra. Mas e a Lei Maria da Penha? Mas se não tem a Lei João da Penha, por que tem? Então assim, você percebe que o preconceito ele é feio e as pessoas sabem que é feio. Porque ninguém se bate no peito e fala, eu sou preconceituoso. Eu sou machista, eu sou racista. Mas as pessoas possuem práticas e eu muitas vezes me pego também fazendo tais práticas porque elas estão inseridas no seio da sociedade. E aí a gente precisa todo dia melhorar enquanto ser humano. E se a gente reconhecer que nós somos preconceituosos, isso ajuda a fazer com que a gente consiga dialogar com as pessoas que muitas vezes, por estarem inseridas na sociedade, acabam praticando. Então eu digo aos meus alunos, fazer atos preconceituosos, não sabidos, dá espaço para que você reflita sobre os seus... Agora, quando você sabe que você está imitando um macaco, você está xingando uma mulher, você está diminuindo uma mulher, e mesmo assim você faz, aí você precisa realmente, né, o direito precisa punir essas pessoas, o direito precisa cercear para que não cometam mais preconceitos. Exatamente. E tudo isso, gente, é política. Então, por isso que a gente tem que estar sempre conversando, sempre dialogando, para tentar entender melhor, principalmente o lugar do outro. E saber até onde vai o seu direito e onde começa o do coleguinha, né? Lembra da escola? Era assim. Mas então, vamos conversar um pouco mais sobre política, né, professor Thiago? Eu não sou uma cientista política. O meu conhecimento, assim, o pouco que eu sei é tentando me informar com as pessoas que eu conheço, que eu confio. E eu conheço um pouco sobre as atribuições de um senador. E eu acredito que os nossos ouvintes e seguidores também estão na mesma que eu. Então, eu quero te pedir para falar um pouco pra gente sobre o que o senador faz. E eu tô dizendo dessa forma para ficar mais acessível, porque nossos ouvintes são de todo tipo, de todo lugar do mundo, de todo jeito,
Entendeu? E aí a gente precisa transformar essas informações da política, que muitas vezes estão ali muito centradas num palavreado, como você é de direito, né? O pessoal do direito sabe que é assim. E aí vamos tornar essa discussão mais acessível. Então fala um pouco pra gente sobre o que o senador faz, o que você vai fazer ocupando esse espaço, por favor. Bem, Tonton, o Congresso Nacional, ele é composto de duas casas. Nós temos os deputados federais e o Senado. Enquanto o Senado, a responsabilidade dele, né, é de cuidar dos estados, os deputados federais, eles representam o povo. Por isso que nós temos um número maior de deputado federal em São Paulo do que em Mato Grosso do Sul. Mas senadores, nós temos o mesmo número. São 3 senadores para cada estado. Ou seja, nós temos então 81 senadores, 3 de cada estado, né, e do Distrito Federal. E aí, dentro do Congresso Nacional, o mandato de senador, ele é de 8 anos. É o único mandato que fica por 2 gestões, né? Então, o presidente é de 4, o deputado é de 4, mas os senadores, eles possuem mandatos de 8 anos. O papel primordial de um senador é a fiscalização do Poder Executivo e também a proposição de leis. Ele propõe, através de projetos de lei, propostas que vão ter que ser aprovadas nas 2 casas. Então, se esse projeto ele sair do Senado, ele vai ter que ir para a Câmara dos Deputados, vai ser aprovado, vai voltar, e depois o presidente da República tem que sancionar. Ou seja, se ele concorda ou se ele discorda, né? Então, o papel do senador, ele tem um papel tanto legislativo quanto político. Um senador, por exemplo, na minha perspectiva, tem a responsabilidade, por exemplo, de quando o Pantanal está queimando, ele vir para o estado dele, porque ele foi eleito por Mato Grosso do Sul, e ir lá em Corumbá, ir lá em Ladário, ir nesses lugares e tentar construir meios para resolver o problema. Quando os professores estão de greve, por exemplo, em Dourados nós estávamos com os professores todos de greve. Eu não vi um senador descendo para Dourados para ajudar os professores. Então, eu entendo que sim, o papel primordial de um senador é estar em Brasília, é lutar para apresentar projetos de lei que beneficiem o povo e não tire direitos da classe trabalhadora, dos mais pobres, e ao mesmo tempo fiscalizando. Como é que um presidente da República, nós vimos aí a CPI da Covid, né? Como é que um presidente da República libera cloroquina que não tem embasamento científico para que a população tome? Como é que um presidente da República incentiva que as pessoas não usem máscara? Né? Um presidente da República que fala que vai cancelar a eleição de 2022. Isso é crime. O problema do Brasil. As pessoas estão com fome, a economia está péssima, e nós temos políticos que ficam brigando uns com os outros. Eu farei diferente. Eu vou dialogar com todo mundo e o meu objetivo, resolver problema. Olha aí, tá vendo, gente? É disso que a gente tá falando, sobre a importância desse diálogos e de conhecer as propostas dos nossos candidatos e o que eles estão oferecendo de fato para você.
E não ficar aí com um político de estimação, né, gente? Que isso aí não tá na moda mais, já demodou. Tá demodê, como diz o... Adoro essa palavra. É brega, mas é bonita. Exatamente. Bom, então vamos problematizar daquele jeito bem matriarcas, que os ouvintes já estão acostumados. E eu preciso te dizer que eu me informei um pouco a seu respeito, vi que você tem um plano de governo muito interessante, que pretende atuar em 5 linhas mestras. São a defesa da saúde, a cultura, a educação, meio ambiente e das minorias. Dentro desse contexto, o que queremos saber de você é o seguinte: quais políticas públicas dentro desse seu plano de governo são voltadas para as mulheres, para garantir equiparação salarial, para garantir direitos iguais na sociedade patriarcal e, principalmente, para diminuir o número de feminicídios num estado que é um dos maiores índices de feminicídios do Brasil. Então vamos lá, Tonton, eu vou dividir minha fala em 2 momentos. Eu vou falar um pouco sobre as propostas que nós temos, né? Que nós vamos construir, mas é um compromisso meu, e depois nós vamos então enfrentar esse que é um problema estrutural da sociedade brasileira, que é o machismo, que é o patriarcado. Eu vejo como 2 grandes problemas estruturais: o patriarcado e o racismo. Nós vamos enfrentar esses problemas. Mas quanto às propostas, primeiro que nós estamos numa pré-campanha. A pré-campanha é o momento de apresentar e de construir dentro do partido, fora dele, e alinhar as ideias. E quando eu falo, a primeira coisa que nós fizemos, e é um desejo do sul-mato-grossense, é a melhoria da saúde. O SUS, né, ontem foi aprovado o Plano Nacional dos Profissionais de Enfermagem. Que vitória bonita, né? Não tem saúde sem enfermeiro. E aí nós precisamos investir no SUS. Todo mundo sabe que se não fosse o SUS, nós estaríamos no momento pandêmico, todo mundo dentro de casa e perdendo entes queridos. O SUS foi o nosso guardião da vida no momento pandêmico. E eu serei um senador de defesa do SUS. Nós vamos estruturar o SUS. Eu andei até lançando o ministro da Saúde. Eu estou tão audacioso que o meu ministro da Saúde se chama Ricardo Ayashi, é o presidente da CACEMES do Mato Grosso do Sul. É um cara preparado tecnicamente. E eu quero alinhar com Lula e o Ayashi para que nós temos que ampliar o Sistema Único de Saúde. Nós temos que ter mais cursos de medicina para ampliar o número de médicos. Nós temos que capacitar os nossos técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Então, esse é um compromisso. Lutar pela saúde de Mato Grosso do Sul. O segundo ponto, nós estamos num estado do meio ambiente. A Globo vem gravar a novela Pantanal, mas os políticos sul-mato-grossenses não cuidam do Pantanal, não cuidam de Bonito, não cuidam do Cerrado e da Mata Atlântica, que são os biomas desse estado. Eu falo, a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal vão entrar pela porta da frente do Congresso Nacional. Eu serei conhecido como senador do Pantanal de Bonito, porque não é possível que a gente vai deixar que esse patrimônio sul-mato-grossense da humanidade vá para o fogo, se entregue ao fogo. E a gente não vê uma política clara do atual governo, pelo contrário. 4 milhões de quilômetros do Pantanal foram queimados. Dá o tamanho de um país na Europa. Então nós vamos lutar, e eu vou lutar. E aí, meio ambiente, para mim, são os agricultores familiares, são os povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, o agronegócio, né? Eu faço um estudo, eu tenho um vínculo com a Universidade de Coimbra, e quando você anda na Europa, o agronegócio deu as mãos ao socioambientalismo. Por quê? Se nós queremos ter uma economia sustentável, precisa preservar o meio ambiente. E eu vou conversar com o pessoal do agronegócio. Eu não tenho problema nenhum com o agronegócio para o diálogo. Se eles quiserem dialogar comigo, eu estou disposto a sentar na mesa e falar, ó, primeira coisa, vamos resolver o problema de demarcação de terra indígena. Não dá para criança indígena ficar morrendo de desnutrição. Não é possível que quem tem fé nesse coração e fé na vida, fé no Deus que acredita, acredite que uma criança indígena ou um idoso indígena possa morrer de fome ou desnutrição. Então, meio ambiente. O terceiro, nós precisamos lutar pelas minorias. Hoje a gente não tem nenhum senador que defenda as minorias. Eu não vejo a Simone Tebet fazendo defesa às mulheres, aos indígenas, aos LGBTQIA+, aos ciganos, aos deficientes. Não vejo. Não vejo Soraya, não vejo Nelson. Então, e aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que organizar o Estado. Não é o senador Tiago. É a senadora Tonton, é a senadora Maria. Eu quero a ajuda de vocês, porque o que a comunidade LGBT quiser, eu vou defender naquele Senado. Tiago, a gente precisa apresentar um projeto de lei.
O Tiago vai apresentar o projeto de lei. Eu vou estar lá através do voto, mas quem vai me ajudar a construir esse mandato é a sociedade civil organizada, é as ONGs, são os movimentos sociais. Então, minorias. O quarto ponto, eu tenho falado da juventude muito, né? A juventude, ela não se vê mais na política. A juventude, ela não gosta mais da política. Por quê? Porque a política se transformou o local daquelas pessoas que trocam de cargo a cada eleição. Então eu quero chegar, e o Felipe, ele virou meu exemplo. Felipe de Batayporã, um menino de 19 anos que quer ser vereador, ele vai ser vereador. Você está me entendendo? Nós vamos fazer igual a Camila Jara virou vereadora em Campo Grande, a única mulher com 27 anos, nós vamos fazer uma bancada da juventude. Por que só pessoas que têm cargo ou terra, né? Porque precisa ter muito dinheiro para ser político. Então nós vamos trabalhar intensamente. E por fim, nós precisamos urgentemente um senador da educação. Sim. Eu vou ser o que vai ajudar a construir a bancada da educação. Tem a bancada do boi, da bala e da Bíblia, não tem? Eu vou ser da bancada da educação. E o que é ser da bancada da educação? E aí eu quero falar para aqueles seguidores do Matriarcas que tem filho no ensino médio, no ensino fundamental, que tem filho na creche. Eu não sou aquele que vou lutar só por universidade, não. A universidade é meu local, é onde eu trabalho, é onde eu amo, é onde eu tiro o meu sustento. Mas eu vou lutar incansavelmente para que mães tenham mais direito à creche. Porque se não tem creche, como é que a mãe trabalha? Se não tem ensino médio, ensino fundamental de qualidade, como é que passa no vestibular na universidade pública? E aí eu quero sim que o filho do pobre faça medicina, que faça direito, que faça odontologia, que faça engenharia. Por que só filho da classe média pode fazer esses cursos? Nós temos que lutar. E eu serei, junto com Lula, o defensor da educação. Então esses pontos são mestres. E aí a mulher, onde que a mulher entra? A mulher entra em todos esses pontos. Quando a gente fala em degradação do meio ambiente, são as mulheres que são mais prejudicadas. Quando a gente fala de SUS sem estrutura, é a mãe, é a filha, é a mãe geradora ali que cuida da família que sofre na fila, que não tem um especialista no município do interior. Então, as mulheres são maiorias na sociedade brasileira, são as mais prejudicadas em função do machismo, em função da desigualdade social, em função de falta de oportunidade. Então, eu já disse que se eleito for, meu gabinete tem que ter 50% de mulheres, 50% de homens, e eu não abro mão disso. Nós precisamos de mulheres trans trabalhando, nós precisamos de oportunizar mulheres negras, mulheres indígenas. É chegado o tempo que os homens precisam fazer sua meia-culpa, e eu vou fazer minha meia-culpa. E aí, apoiar mulheres na política. Né? Eu, com um mandato, vocês podem ter certeza, mulher que quiser apoio de um senador, eu vou em Itacuru, tem uma indígena que quer ser vereadora. O Thiago vai estar lá. E aí, eu vejo com muita clareza. Nós precisamos criar oportunidade. Porque criar oportunidade de acesso à educação, à moradia, à alimentação, a emprego, à terra, automaticamente você melhora a vida da mãe e você melhora a vida da família. Porque hoje as mulheres são os baluartes da estrutura familiar. Então, eu não tenho dúvida que nós precisamos ter uma política muito clara que coloque as questões de gênero no centro do debate. Então, se eu vou fazer uma política habitacional, as mulheres têm que ter prioridade. E as mulheres negras, e as mulheres indígenas, e as mulheres trans, mais prioridade sobre as mulheres brancas. Porque daí são as interseccionalidades que a gente chama, né? Se eu vou fazer uma política alimentar, a mulher, a questão de gênero tem que estar no centro. E eu não tenho dificuldade em você ser um grande defensor da pauta das mulheres, e não sou feminista, eu apoio o feminismo, porque eu sou homem, né? E aqui deixar um recado, também escuto muitos homens falando, mas existem até mulheres machistas. Não, mulher não pode ser machista, porque ela não tem privilégios que nós homens possuímos. Só pode ser machista uma pessoa que tem privilégios. Eu posso ser machista, porque eu possuo privilégios. Agora, uma mulher, ela pode ter uma qualidade de vida, ou ela pode ter um padrão social maior. Mas quando uma mulher pobre sofre o machismo, a mulher rica também sofre. Em algum momento, ela vai ser questionada sobre a capacidade intelectiva, em algum momento ela vai ser desdenhada, desvalorizada, cantada na rua por uma pessoa que acha que tem o direito de transformar o corpo das mulheres em objetos.
Então, eu quero ser um parceiro. Onde tiver uma mulher que queira um parceiro na luta política, eu lá estarei, porque entendo sim da importância. Tenho uma mãe feminista e 2 irmãs que lutam muito pelo direito das mulheres, e eu quero apoiar a luta da minha mãe, das mães de muitas filhas e de muitas filhas. Gente, que tudo. Olha, eu sei o que eu digo. Já tô até aqui derretida, emocionada. Mas enquanto você falava dos seus projetos, dos seus planos dentro de cada segmento, dessas linhas linha mestras que você trabalha no seu plano de governo, eu fiquei pensando exatamente nos papéis de cada mulher dentro de cada segmento desse. E é realmente importante que se olhe uma política clara para cada uma delas. É como você disse, a situação da mulher indígena é diferente da situação da mulher preta, que é diferente da situação da mulher trans. Isso. Cada uma está vivenciando uma microviolência diferente no seu dia a dia, passando por machismos que atravessam os corpos de forma diferente para cada uma. Então, cada vez que a gente olha para a situação dessa mulher em específico, a gente dá uma atenção para ela, isso assim constrói uma afetividade, uma conexão, e isso transforma. A gente já gravou vários episódios do Matriarcas, quem já é seguidor e ouvinte nosso sabe muito bem que a gente está sempre falando sobre isso, né? Sobre os papéis das mulheres, a questão das mulheres na educação mesmo. A gente está trazendo muito isso nessa temporada, sobre as dores e as dificuldades que as mulheres que tiveram que buscar sua carreira acadêmica passaram para conquistar um mestrado, um doutorado. A maior parte teve que pausar seus estudos porque teve filhos. E a gente fala muito assim, quem é o homem que você conhece que teve que pausar a carreira acadêmica para poder cuidar de uma criança, né, para ficar em casa com seus filhos? São condições de privilégio. E aquilo que você disse também é muito importante, sobre você se posicionar e entender que você tem o machismo, porque ele é estrutural e não tem como você não passar por isso em algum momento. Compartilhar com os nossos ouvintes também um pouco da minha experiência pessoal. Eu já fui uma pessoa que também reproduzia muito comportamento machista, que achava que, depois de um tempo, achava que pessoas que reproduziam comportamento machista estavam erradas, e aí eu queria brigar com aquela pessoa e falar pra ela, olha, você não pode ser assim, tem que ser feminista. O estudo, amadurecimento e conversa com pessoas mais esclarecidas do que eu pude entender melhor que a gente tem que acolher essas pessoas. Porque essas mulheres também estão sofrendo. Então é como você disse, o momento em que uma está sofrendo machismo na sua condição lá, mais humilde, a outra está sofrendo machismo também numa condição de privilégio. E muitas vezes ela nem sabe, mas é um sofrimento, não deixa de ser dor que ela está sentindo. Então é por isso que é importante a gente lembrar de ser empático com o outro. Acho que mais do que tudo, e eu já ouvi algumas entrevistas suas, você traz essa questão da afetividade, do amor e do carinho com as pessoas. A gente tem que se abrir para esses diálogos. O mundo já está muito difícil. Eu acho que eu já falei isso tantas vezes no meu podcast. Verdade. O mundo já está tão difícil, e aí a gente, sabe, chegar já batendo no outro, já brigando. Eu acho que é óbvio que existem lutas e lutas, mas nesse aspecto do preconceito, do racismo, do machismo, nós temos que exercer nosso papel pedagógico também. É óbvio que as mulheres estão cansadas, né, de toda hora ter que ficar explicando. Uma mulher trans, igual nós vimos no BBB, eu sou um assíduo do BBB, que a Lina viveu, né, assim, é ela, poxa, tá escrito na testa, nem precisaria estar, é ela, sabe, assim, respeita. As pessoas chamam a Xuxa de Xuxa, mas mal sabem que a Xuxa não chamava Xuxa. Exato. Né? Então, assim, por que uma atriz famosa pode se trocar o nome? De uma mulher trans não pode, e assim, eu sempre digo para as pessoas, você não pede para as pessoas para ser da religião que você é. Eu conheço pessoas que eram católicas, passaram a ser evangélicas, depois viraram ateu. Você pediu para alguém para ser? Por que uma mulher trans tem que pedir autorização para um homem ou para uma mulher para ser chamada de ela? É ela. Então, assim,
Mas eu sou muito adepto de Paulo Freire e eu acho que a luta ela também é pedagógica. Então, às vezes, eu estou em rodas de pessoas que acabam fazendo práticas machistas ou homofóbicas e eu falo, olha, isso não é legal. Né? É óbvio que a pessoa que sofre, ela está cansada. E eu entendo também o lado da mulher negra que não quer mais dialogar, que não quer mais explicar. Mas eu, dentro do meu privilégio, eu gosto porque, assim, as pessoas também não esperam de um homem que ele faça a defesa das pautas feministas. Por quê? Porque são só mulheres que defendem o feminismo. Então, quando eu vejo uma piada de mau gosto, uma cantada, uma fala, eu falo, olha, não é por aí, eu acho que a gente precisa alinhar o discurso, nós estamos no século XXI, então eu acho que todo homem que tenha uma irmã, que tenha uma namorada, que tenha uma mãe, que tenha uma avó, porque todo mundo tem alguma mulher, o vínculo existe de alguma forma, ninguém nasce de, né, e aí a gente tem esse papel, e aí eu conclamo todos os homens que passem a refletir, eu não estou aqui como detentor do não preconceito, né? Como eu disse no início, todo homem dentro da sociedade patriarcal ele é machista. Sim, é muito importante essa sua fala, porque existem muitas linhas de estudo no feminismo que trazem essa perspectiva da necessidade de que o machismo seja combatido através dos próprios homens. Então, tem até algumas autoras que falam sobre a gente levar o feminismo para um homem e ele levar para a casa dos homens. Até tem esse termo que é muito utilizado. Porque, como você disse, não adianta você conversar comigo aqui sobre feminismo e aí chegar lá na sua casa e você tem um grupo de WhatsApp do futebol onde vocês compartilham Exato. Coisas machistas no grupo. Exato. Vídeos vazados de mulheres, né? Falas sexualizadas de corpos. Então eu sempre tento usar isso quando zombam de uma mulher trans ou que, né, sempre há uma piada aqui a colar, eu falo, poxa, né, essa pessoa tem irmão, tem mãe, tem pai, ela é um ser humano. Antes de qualquer atributo, ser humano já dá o direito a se ter direito. Então, assim, eu sou um grande defensor da vida, eu sou um grande defensor das escolhas individuais, a pessoa tem o direito a amar quem ela quiser. As pessoas têm o direito a transformar seus corpos e usar seus corpos da maneira que desejarem. Então, a pandemia, ela judiou muito da gente. Eu acho que desde 2016, quando nós tivemos o golpe da presidenta Dilma, a retirada de direitos do Temer, agora o Bolsonaro, as pessoas estão sem esperança. E quando eu me coloquei à disposição da política, eu falei assim, olha, eu vou fazer os enfrentamentos que eu tenho que fazer, eu sou contra o Bolsonaro, eu acho ele um governo de morte, eu acho o Bolsonaro a destruição de tudo que a democracia já construiu de bom, mas eu vou tentar levar esse campo da política com mais poesia, com mais esperança, mostrar para as pessoas que política é o local de decisão, política é o local da poesia, da música, das mulheres, do feminismo, dos empresários, dos empreendedores, da agricultura familiar. Então, eu estou animado porque acho que 2022 é diferente de 2018. Eu estou sentindo um clima diferente, tem Copa do Mundo, tem muita Outra coisa. energia, né? Outra energia. Também, estou com essa esperança. Afinal de contas, tem que ter esperança, né, gente? Esperança, muito bom. esperança. Bom, mas então, seguindo aqui, vamos amenizar um pouco esse clima de muitas reflexões, Sim. né? O pesado reflitão. E agora vamos falar com os nossos ouvintes e seguidores. Vamos Chegou lá. o momento em que a gente vai abrir o espaço para ler os comentários que vocês enviaram pra gente. Nós vamos fazer essa leitura agora. Sim, E vamos deixa eu ver contar então. as fofocas também, né, gente? Ah, Eu o- gosto que eu sou fofoqueira. O primeiro está Consegue perguntando que mesmo... Ai, você Então, pode ler pra mim, eles- não consigo enxergar daqui. Sem Ai, comentário. tia tá cega, tem que usar óculos. Mariluce Rossi. Tiago, nosso professor senador. Olha, Oi, Mariluz, obrigado pelo comentário. Professora Marilar. Artigo TCC. Professor senador de MS. Ai, que legal. A Mariluce, com Tiago, temos esperança de mais educação, porque os demais vêm. Um emojizinho de mão. Hashtag Viva o SUS. Viva o SUS. Hashtag SOS Indígenas, SOS Pantanal, agrotóxicos não. Vacinação de causa Aê, indígena. Tiago, Sim. salve nossos indígenas. Quem é a Soraya? Quem é a Soraya? Quem é? Não sei, você sabe? Nunca vi. Nunca ouvi falar, nunca vi. Gente, Deixa eu virar aqui quem é pra essa vocês não conseguirem ver mulher? daqui. É Não, tô falando sério, se eu passar por ela na rua, não sei quem é, um não. emoji de coração. É melhor assim.
muito preparado, o nosso professor senador. Obrigado, né? pessoal. Deu um lacre aqui. Que é isso, Brasil? E perguntinhas, teve alguma? Não, o pessoal tá elogio. tímido, gente. É amor, isso aí é reflexo do amor da nossa sociedade, entendeu? Dos meus seguidores maravilhosos, dos nossos fãs, Exato. dos matriarquetes. O Matriarquetes, já nominei vocês de Matriarquetes, pode Gente, utilizar. eu vou utilizar essa, né? Eu adorei o nome, gente. Né? Vocês deixam eu utilizar Matriarquetes? Se vocês gostarem, mandem pra mim. Resposta, tudo bom? Ó, o professor Ô, Matheus. Ô, Matheus Hernandes, tem que vir aqui tocar umas músicas pra gente. Matheus é um ótimo cantor. Olha aí. já Para tá além de um convidado. ótimo coordenador de curso do programa de mestrado da UFGD. Muito bom. Tem mais algum? Então a gente vai seguindo aqui com a Isso. parte mais interessante, né? Que agora é aquele momento divertido da fofoca. Fofoca. Bom, gente, então, agora, meus matriarcas, é a hora que eu deixo explicar pra você como é que funciona primeiro, professor. Nós temos um quadro chamado #Perrengues Matriarcas, onde os nossos entrevistados contam aí um perrengue que ele passou, que a pessoa passou, uma coisa básica, que na hora às vezes foi aquele vucu-vucu, Nossa. mas depois você fala, ai, que... E você ri, né? Que depois você vai contar, você dá risada, que não tem o que fazer, já foi. Então, eu vou pedir pra você contar, assim, porque eu sei que você tá viajando bastante. Vou contar o último, então. Isso, eu quero essa fofoca aí. O último foi assim. Eu fui pra Corumbá, e aí eu não queria ir sozinho, eu falei... Aí minha mãe tava lá, minha mãe tá aposentada, eu falei, Heron, minha mãe... Vamos pra Corumbá comigo? A gente já conhece o Pantanal, dá uma rodada lá, eu tenho umas agendas políticas, vamos. Aí perguntei pra uma amiga minha, falei assim, você pode me passar um hotel? Eu também não quero um trem caro, não, né? Sou professor universitário, o salário não tá bom, né? O negócio... Essa economia. É, economia, inflacionário. né? Exatamente. Aí minha amiga mandou o nome do hotel. Eu joguei. Aí ela falou assim, tem 9,5 de avaliação do Booking. Eu falei, que delícia, muito bom, gostei do preço, vou reservar. Nem fui ver o hotel, reservei. Mal sabia eu que Aquidauana e Corumbá são cidades muito próximas e tem um hotel muito parecido os nomes. E eu reservei. E aí cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, nós vamos ficar de frente pro rio. Menina, quando eu cheguei, eu achei que eu estava chegando na borracharia. Eu falei, meu Deus, não tinha mais Parecia hotel. uma tenda do que um... Não tinha mais Não hotel, não tinha mais hotel e nós tivemos que ficar ali, né? Perrengue chique. Mas vamos lá, pode piorar? Pode piorar. Sempre pode. Aí minha mãe falou assim, estou muito cansada, eu vou ficar aqui no hotel, não sei o que, eu vou fazer não. Então tá, vou fazer minhas agendas, depois eu devo sair com o pessoal para comer alguma coisa. Quando eu voltei, o povo trancou o portão e não ficava na pousadinha. E eu não conseguia entrar. E para piorar um pouquinho, eu precisava ir ao banheiro. Que sempre, né? Sempre nesse Sempre momento dá. Aí, menina, bateu um desespero, um negócio aqui, corre acolá, corre, vai. Eu meti o pé no portão. Falei, não é possível, tem que entrar nesse local. Aí eu consegui entrar. Deu tudo certo. Aí deu tudo certo Deu no tudo final, certo. pôde usar o banheiro. A minha mãe tá um pouco traumatizada. Mãe, desculpa, tá? Da próxima vez eu confiro melhor Ai, meu o local Deus. onde a gente vai ficar. Mas, assim, a vida de um pré-candidato ao Senado pobre é isso aí. Eu tenho absoluta certeza que os meus colegas concorrentes ficam no melhor hotel de Corumbá. A gente não, a gente fica no... E Muitas tá vezes ótimo. até sem gastar um centavo do bolso, né? Isso, e tá ótimo. Gente, é um perrengue. Não achei de chique, não. Eu achei um perrengão, entendeu? Já teve piores. Isso. Já teve piores. Ele tá guardando, gente. Tá guardando o melhor. Ele vai soltar aos poucos, entendeu? Quem sabe numa nova entrevista a gente consiga arrancar mais Mas tem a informação. fofoca. E agora eu quero a fofoca. Estamos nesse momento. Gente, no sábado eu estarei em contato direto com o nosso amado, querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem quiser mandar um beijo para ele, aproveita, deixa o recado. Depois eu volto aqui na live do Matriarcas e vejo. Nós estaremos em São Paulo no lançamento da pré-candidatura do presidente. Ele nos convidou, fez o convite a todos os pré-candidatos a Senado e governo, né? Nós teremos ali um momento entre os pré-candidatos e o presidente, e vocês podem ter certeza que eu vou levar uma bandeira de Mato Grosso do Sul e quero uma foto, eu e Lula segurando essa bandeira, porque tanto a bandeira do Brasil quanto a bandeira de Mato Grosso do Sul, ela é de todo o brasileiro e de todo o sul-mato-grossense. Não tem dono e quem se apropriou nem do Brasil gosta, porque vende tudo que tem de melhor aqui a preço de dólar e o Brasil faminto. Queima tudo que tem de bonito e deixa o Pantanal
todo desmatado, destrói bonito, não valoriza as políticas públicas para a agricultura familiar, as mulheres. A Casa da Mulher da Brasileira, que foi um projeto da presidenta Dilma, tá às mínguas em Campo Grande, sem verba, sem recurso. Polícia Rodoviária Federal, os concurseiros do Brasil. Eu lembro que eu dava aula em cursinho antes de assumir a UFGD, e eu falava, gente, como é que vocês vão votar em gente que não gosta do Estado, que não gosta de servidor público? Não, nós queremos mudar, Mudaram. Os cursinhos do Brasil fecharam tudo, porque não tem mais concurso. Não tem mais concurso. Então, a você, concurseiro, por favor, nesta eleição, pense melhor. Se você quer concurso, só tem uma opção. O Bolsonaro não fez um concurso. Na verdade, destruiu tudo que tinha. Se você quer concurso, só tem uma opção, Brasil. A opção é Lula. Não tem outra opção. Então, nós vamos estar conversando com o presidente Lula, eu vou estar passando a realidade do Estado, vou falar para ele da importância de uma jovem liderança, ser pré-candidato, depois candidato, e eu tenho absoluta certeza, nós vamos virar senador. Ai, que nós vamos fazer um grande samba aqui, um grande pagode, para comemorar lá na Praça Antônio João, porque o povo merece comemorar essa vitória que é do povo. Eu sou um cidadão que quero estar representando o interesse das pessoas. Então eu estou muito tranquilo, muito animado. Eu vou, aos 43, vou rodar esse estado aqui, ó. Onde tiver uma pessoa, eu vou atrás. Arrasou muito! Rolê de milhões, estão entendendo, né? Manda um beijo meu para o papai Lula e um abraço do meu pai, se você lembrar de todos esses recados. Meu pai é fãzaço do Lula, assim, é petista desde que eu me conheço. Antônio. Seu Antônio, tudo bem com o senhor? Olha, sua filha é maravilhosa. Deixa eu deixar aqui todos os elogios dessa mulher competente, inteligente, bonita, carismática. Mais algum elogio? Bonita de novo, pode falar. Bonita, linda, maravilhosa. Isso é um espetáculo. E eu vou falar, presidente Lula, que você está aqui em Dourados, lutando para que a gente possa retorná-lo à presidência, tá bom? Isso aí, muito obrigada. E agora, gente, tem mais algum recadinho para nosso professor? Aqui, mais alguma coisa que a gente perguntas, recadinho? Não. Só a Marluce Rossi. Marluce tá bombando. Ah, adorei. Ela tá pedindo para mandar um beijo no Lula. E ela também tá à procura de outro palanque para pedir voto pro 13. Olha aí. Marluce, um beijo para você, mulher maravilhosa. Obrigado por todo o apoio. Nós vamos lá lhe representar também. Tenha certeza que quando eu estiver lá, nós estaremos representando os seus interesses. E é isso, não é isso, Tom? Sim, acho que a gente conversou bastante sobre o que importava. Gostei muito de ouvir mais sobre o que você tem a oferecer para o nosso estado e dessa conexão que você está criando, porque a gente tem que se conectar com políticos para poder... É igual assistir série, gente. Você não vai assistir uma série que você não se sentiu conectado com os personagens, com a história. Política é a mesma coisa, entendeu? Puxa por esse gancho aí que você vai longe. Vai longe, né? E aí aqui eu quero fazer um pedido aos douradenses, né? Eu escolhi Dourados como a cidade para exercer minha profissão, a cidade para eu morar. Se tudo se confirmar, eu serei o único pré-candidato e depois candidato ao Senado por Dourados. E nós, douradenses, sabemos a dificuldade que é chegar até Campo Grande. E um compromisso que eu faço com Dourados é que eu não vou me mudar, não. Nós tivemos vários políticos que se elegem, no outro dia vão para Campo Grande morar lá. Eu adoro Campo Grande, é uma capital bonita, vou lá para passear, vou lá para discutir política, vou lá para ver os problemas da capital e defender a capital. Mas eu seguirei morando em Dourados. E a nossa grande Dourados, que é uma região de muitos municípios, vocês podem ter certeza que vocês não vão precisar andar até a capital. Nós vamos ter um gabinete político em Dourados e aqui eu vou atender as pessoas do Cone Sul, as pessoas de Tacuru, de Amambai, de Naviraí, de Carapó, de Juti, de Glória de Dourados, Fátima do Sul, toda essa região que acaba ficando prejudicada porque toda a vida política é na capital, eu aqui estarei e estarei atuando fortemente nestes municípios. Então eu peço encarecidamente que a Grande Dourados abrace o seu filho, né? Eu sou um filho desse estado, sou um filho desse município e estou muito comprometido com o nosso município de Dourados. Isso aqui precisa melhorar. Com certeza. A cidade é linda, né, gente? Teve um tempo que eu ficava assim, Dourados não tem nada, tem que ir embora. Mas depois de um tempo, você vai se apaixonando por umas coisas, você vai enxergando
as qualidades que tem a cidade. Muitas pessoas amam a qualidade de vida que existe aqui. Mas é diferente demais. Aqui a gente precisa dar um recado pro nosso prefeito Alan Guedes, né? Tá precisando melhorá-la. É isso aí, o recado foi dado. Tem muita coisa pra melhorar. Tá bom? Chefinho, beijo. Eu estudei com a Alana Wemes, eu gosto, acho ele uma pessoa do diálogo, uma pessoa do bem, mas a cidade está muito judiada. A cidade está... Eu acho que todo douradense, quando bate o carro num buraco, ou dentro do ônibus, a quiçaça no canteiro, a falta de política, está sentindo... eu espero que as coisas comecem a acontecer, eu entendo que gerir uma cidade não é fácil, né? Mas está difícil. Eu acho que principalmente a questão mais atual com relação aos professores, a área da educação, como você já comentou. A da educação, eu cobrei o Alan, né? Eu disse... não existe um prefeito que não dialogue com professores. Não existe um prefeito... Para mim, é inadmissível um prefeito que não cumpra o piso salarial. Aí você aumenta o seu salário em mais 60%, para aumentar o salário dos secretários, e você não aumenta o salário de professor. Porque não é aumentar, não é discricionário, o prefeito aumenta, é direito. Então, cumpre o piso salarial. Da onde vai tirar o dinheiro? Não sei, se vira. Quando se colocou à disposição, eu estou me colocando à disposição de ser candidato a deputado, a senador, isso é difícil. Eu vou ter que cumprir os bônus e os ônus. Quem se coloca à disposição de ser candidato a prefeito sabe que tem que cumprir. Então, da onde vai tirar? Eu, se fosse prefeito, sentaria e arrumaria esse dinheiro. E os prefeitos aí dos municípios precisam cumprir com o que é direito. Então, toda a minha solidariedade aos professores que fizeram greve, foi uma greve bonita, uma greve por luta de direitos, ao Sindicato dos Professores, a FETEMES, Sinted, a todos que mobilizaram essa cidade, e o mais bonito, os pais dos alunos apoiando a greve. Né? Ficou feio para o prefeito, ficou feio para o vice-prefeito, ficou feio para o governador, né? Que, para mim, não construíram um diálogo franco e de alternativas. Né? Os professores voltaram porque são comprometidos, mas estudava demais. Né? Não foi dado o aumento integral que possuem direitos. Eu acompanhei de dentro de casa essa luta, porque assim como você, minha mãe também é professora e coordenadora. Quem que é sua mãe? Minha mãe é a Maria Helena. Maria Helena, você exerce a profissão mais bonita que existe num país, ser professora. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, tenho absoluta certeza, né, que a Antonielle tem muito orgulho do papel que você desempenha. Eu um dia vou ver esse país pagando o melhor salário para professores. Porque não é possível. Oxalá. O médico, para ser médico, passou por um professor. O juiz, para ser juiz, passou por um professor. E por que essas profissões ganham tão mais que um professor? Eu ando dando um salve para minha professora do primário, porque eu tenho um carinho tão grande pela tia Marilda. Foi ela que me fez entender que letras somadas formam palavras, né? E não existe profissão mais bonita que professor. E eu serei esse senador que vai lutar pelos professores do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino superior. Ai, gente, que tudo. Esse encerramento, entendeu? Esse momento aqui é o lacre final que a gente precisava para as despedidas da nossa live. Afinal, a gente sabe que uma agenda como a sua é bem movimentada. E a gente ficou muito feliz já com essa conversa, porque assim, supriu muitas das nossas dúvidas, questionamentos, curiosidades. Foi uma honra imensa, professor Thiago, poder conversar com você, você ter conseguido abrir esse espaço na sua agenda. Ainda mais para mim, que eu sou uma podcaster independente. Então, eu faço toda a produção de conteúdo sozinha. Estou buscando uma agência para fazer parceria comigo e talvez a gente consiga fazer um bem bolado, bem legal com uma agência aí. Contei ontem, vou contar hoje, que aí já é demais, muita fofoca. E a gente sempre tenta levar esses momentos de reflexão para as cacholas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Tem gente que acompanha o conteúdo sempre no áudio, né, no podcast. Tem gente que acompanha sempre pelo Instagram. E aos demais ouvintes e seguidores, muito obrigada. Esse é o momento que você pode deixar suas redes sociais e fazer sua despedida. Bem, Matriarquetes, já nominei vocês. Muito obrigado por abrir esse espaço, Antonielle, Tonton. Uma mulher jovem, comprometida com a democracia, comprometida com uma mídia independente. Então, saiba que no nosso projeto te cabe, tá? Nós traremos e construiremos um projeto de mídia alternativa para esse estado, para dar oportunidade a pessoas que sonham, né? Que
nas redes sociais ou na rádio, você pode falar de tudo. Tem um ditado que diz que política, futebol e religião não se discute. Eu falo, não, na democracia se discute. Né? De forma muito respeitosa, a gente pode discutir. Então, muito obrigado. Sempre que me convidarem, eu estarei aqui presente. Essa é a primeira de muitas. Eu voltarei aqui como senador da República. Né? Faremos uma lá em Brasília, você já está convidada. Meu sonho. Tá? Nós vamos fazer lá no Senado, você vai tomar um café comigo e eu quero ouvir o que você pensa para o Senado em Mato Grosso do Sul. E aí, para encerrar, né? Tem uma música do Almir Sater que eu gosto muito que diz: é preciso amor para poder pulsar, é preciso a paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Nós estamos precisando de mais amor, de mais paz, de mais florescimento. E é assim que eu vou fazer política, encantando as pessoas, mostrando para elas que elas são pré-candidatas ao Senado. Elas serão senadoras e não eu. Eu serei um instrumento que vai levar uma classe de pessoas, uma categoria, um grupo de pessoas que estão descontentes. Para ser político não precisa só ser dono de terra, para ser político não precisa só ser rico, não precisa só ter mandato. Uma pessoa simples pode chegar à política com honestidade, olhando no olho das pessoas. E um beijo para todos vocês e obrigado, gente. Foi ótimo estar aqui. Beijo nos cotovelos. Lula presidente. Lula presidente. Ai, vou tomar um café com ele também em Brasília. Tá, Né? A gente já vai junto. Agora a gente já tá no make-off, né? Aquela parte que a gente finge que não tá acontecendo. Exatamente. Então, tá acontecendo. Nós vamos marcar uma audiência, você e o Lula, e nós vamos bater um papo. Fechou, eu adorei, eu gostei muito. Vocês aprovam? Da onde a gente tirou isso? Vozes da nossa cabeça. Beijo. Ai, obrigada.